Por que lucro não é dinheiro em caixa? As 3 principais demonstrações contábeis explicam isso para você. Fala pessoal, Emerson aqui do canal Fique Achar Suas Finanças e hoje eu quero falar sobre as 3 principais demonstrações financeiras para quem está aprendendo aí sobre contabilidade, quer entender um pouquinho melhor qual que é a função de cada uma e por que essas 3 demonstrações são complementares. Na verdade existem 7, né? O jogo completo aí das demonstrações contábeis são 7, mas eu queria dar ênfase nessas 3 que principalmente para quem vai analisar o desempenho de uma empresa é essencial que olhe para essas 3 demonstrações no qual elas se conversam e são complementares, mas muitas pessoas acabam não entendendo muito bem isso. É claro que para entender isso de uma forma melhor e mais profunda, você já precisa ter algumas noções de contabilidade, como o método das partidas dobradas, como são registrados todos os fatos contábeis dentro de uma empresa, o que é custo, o que é despesa, o que é o ativo, passivo, patrimônio líquido, enfim, qual que é o tratamento, né, da natureza de saldo de cada um dos fatos, das contas contábeis que são envolvidas aí dentro de cada fato contábil. Então também precisa entender um pouco isso para ficar melhor de entender esse vídeo aqui. Mas eu espero que ele traga aí pelo menos um conhecimento a mais aí dentro do que você está aprendendo já com contabilidade. Então eu vou falar aqui do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e fluxo de caixa. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles primeiro e nessa narrativa aí que eu vou fazer sobre cada um deles eu vou tentar já fazer a explicação no qual eu vou mostrar para vocês qual que é o papel efetivo de cada um e o que cada um como cada um deles vão se relacionar entre si e por que eles são complementares. Então vamos lá, eu vou começar primeiro aqui com o balanço patrimonial, ok? Então o balanço patrimonial ele representa a situação patrimonial da empresa elencando os bens, direitos e obrigações. Então a estrutura do balanço patrimonial, no exemplo aqui bem simplificado que eu trouxe, é só para mostrar aí para você que o balanço é dividido em bens e direitos representados aqui pelo ativo, as obrigações com terceiros pelo passivo e o patrimônio líquido, as obrigações com sócios acionistas da empresa. Então, a função do balanço patrimonial é mostrar ali, naquela data que ele foi encerrado, a situação patrimonial do que a empresa tem de bens, direitos e obrigações a pagar naquela devida data, conforme já mencionei. Então, essa é a função do balanço patrimonial. Perceba que ele tem apenas essa função, apenas entre aspas, é claro que dá para extrair várias e várias outras informações, mas para quem está começando de uma maneira ampla, a definição e o objetivo do balanço patrimonial é esse aqui, ok? Bom, então você acabou de ver aqui qual que é o objetivo, qual que é a função do balanço patrimonial e agora eu vou falar sobre a demonstração do resultado do exercício. Bom, tanto a demonstração do resultado do exercício quanto o balanço patrimonial, os fatos contábeis que vão gerar as informações que vão ser aí aglutinadas e juntadas para aparecer aquele resumo dentro do balanço e da demonstração do resultado do exercício, da estrutura que você enxerga nessas demonstrações, eles são registrados pelo princípio, pelo sistema da competência, obedecendo o princípio da competência. E isso significa que a empresa vai registrar uma venda mesmo sem ela estar sendo recebida. Então a empresa vendeu, ela concede 30 dias, 40, 50 dias para o seu cliente pagar, mas a data que ela vendeu que ela tem que registrar. A mesma coisa para custo, despesas e impostos. Ela apura o valor do imposto, ela apura o valor do custo, independente dela ter pago esse custo, essa despesa, esse imposto, vai ter que ser registrado ali na data do fato gerador. Então isso faz com que a demonstração do resultado do exercício seja uma demonstração que apresente o lucro, mas não significa que o valor daquele lucro tenha entrado de dinheiro na empresa. Então as pessoas leigas principalmente acham, a empresa lucrou X, significa que entrou aquilo de dinheiro no caixa da empresa. Não. Não é isso que acontece necessariamente. Existe uma tendência no longo do tempo de um valor aproximado daquele, eu falo aproximado e eu já vou falar o motivo pelo qual é aproximado, que tem outros detalhes também que influenciam. Mas deixa eu mostrar aqui um exemplo de demonstração do resultado do exercício primeiro para você. Então a demonstração do resultado do exercício apura um resultado da empresa reunindo todos os ganhos e gastos que a empresa incorreu no período obedecendo o regime da competência.
Então eu tenho aqui os registros de tudo que a empresa vendeu, dos impostos que ela vai pagar sobre essa venda, dos custos, das despesas, do imposto de renda, para chegar aqui no resultado líquido, seja lucro ou prejuízo. Então a DRE nada mais é do que a confrontação de tudo que a empresa vendeu, menos tudo que ela gastou e o que sobrou, que pode ser um resultado positivo, lucro, ou negativo, prejuízo. Então esse resultado final que não necessariamente acaba sendo o dinheiro que entrou no caixa. Então a demonstração do resultado do exercício tem o objetivo apenas de mostrar o que aconteceu ali de fato contábil que foi registrado naquele período no qual a empresa está apresentando esta demonstração, ok? E agora, para fechar, é a demonstração do fluxo de caixa, DFC, tá? Não confunda com fluxo de caixa, apesar que em um certo ponto ali tem uma certa familiaridade. A demonstração do fluxo de caixa existem dois métodos que ela pode ser estruturada, o método direto e o método indireto. O método direto nada mais é do que o registro contínuo ali, dia a dia, de todo o dinheiro que é movimentado dentro da empresa, né? No qual depois essas informações vão ser separadas ali na estrutura, que eu já vou mostrar aqui para vocês da demonstração do fluxo de caixa, e vai mostrar ali quanto que efetivamente a empresa movimentou de dinheiro, se houve um aumento ou uma redução no caixa dela naquele período que ela está apresentando a demonstração, tá? E a demonstração do fluxo de caixa, como o próprio nome diz, movimenta, né, registra a movimentação de dinheiro. Então, diferente da demonstração do resultado do exercício, no qual tem o registro ali dos fatos contábeis, financeiros, mas que não necessariamente movimentaram dinheiro naquele período, na demonstração do fluxo de caixa tem toda essa movimentação. Então, por que eu disse que essas três demonstrações elas são complementares quando elas apresentam as informações? Porque, poxa, eu tenho a DRE, mas eu não consigo ver então quanto movimentou de dinheiro na minha empresa? Não. Então, para que ela serve, a DRE? Ela não serve para isso. Quem vai mostrar essa movimentação de dinheiro para a empresa, para os interessados, é a demonstração do fluxo de caixa. Então, por isso que existem demonstrações específicas. Apesar que isso óbvio, né? É óbvio, mas tem gente que acaba não entendendo, principalmente o estudante de contabilidade que está iniciando, começa aquela avalanche de informações e ele acaba não entendendo exatamente qual que é o objetivo de cada uma dessas demonstrações. E outro detalhe também que tem nos registros da demonstração do resultado do exercício são fatos que nunca vão movimentar dinheiro, como por exemplo a depreciação e a amortização, que são registros contábeis de perda de valor dos bens tangíveis ou intangíveis de uma empresa e que não necessariamente a empresa está tirando dinheiro do caixa para pagar. Porque, por exemplo, quando a empresa compra um bem, compra matéria-prima, compra uma máquina, compra um computador, qualquer coisa que a empresa gaste, ela vai ter que tirar dinheiro do caixa e pagar alguma hora, seja à vista ou seja a prazo. Então vai sair dinheiro quando ela efetua essa compra. Mas quando a empresa registra a perda de valor dos bens que ela tem, isso não vai movimentar dinheiro nunca. E isso é registrado lá na demonstração do resultado do exercício. Então imagine, né, uma empresa que tem muitos equipamentos, que perdem muitos valores, não só equipamentos, mas alguns ativos que são depreciados e ela tem grande quantidade. Isso vai fazer com que lá na demonstração do resultado do exercício ela tenha despesas ou custos de depreciação que vão afetar o lucro dela. Então ela vai ter um lucro pequenininho. Então não significa que ela teve um lucro pequenininho, que teve só aquilo de baixa entrada de dinheiro no caixa dela. Por quê? Porque a depreciação e a amortização não envolvem movimentação de dinheiro. Então você vai perceber que na demonstração do fluxo de caixa, a movimentação de dinheiro vai ser maior do que essa apresentada como lucro da empresa, quando a empresa dá lucro, obviamente. Tá? Não vou entrar nesses detalhes mais a fundo, senão fica muito complexo o vídeo e muito grande aqui para você entender também. Mas é basicamente isso, né? Então a demonstração de fluxo de caixa ela vem complementar as informações que estão ali na DRE, mostrando a capacidade que a empresa tem efetivamente de gerar de dinheiro, que é diferente da geração de lucro da empresa. Então, por isso que essas três demonstrações são tão importantes assim, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês a estrutura da demonstração de fluxo de caixa para você entender como ela é. Novamente, é uma demonstração bem simplificada. É lógico que dependendo do tamanho da empresa existem mais detalhes ali nos três grupos que compõem a estrutura dela, mas é interessante você conhecer para se familiarizar. Então, a demonstração dos fluxos de caixa apresenta a entrada e saída efetiva do dinheiro da empresa, obedecendo o regime de caixa, diferente da demonstração do resultado do exercício do balanço patrimonial, que acabam obedecendo aí o regime de competência. Então, a estrutura aqui da demonstração do fluxo de caixa é separada em
caixa das atividades operacionais, caixa das atividades de investimento e caixa das atividades de financiamento. Então, dependendo do tipo de movimentação de dinheiro que ocorreu na empresa, precisa ser agrupado aqui corretamente. E lá no final, o resultado final do caixa e equivalentes no final do período tem que ser exatamente o saldo que vai aparecer lá na conta de bancos, aplicações financeiras e tudo mais, tudo que for dinheiro da empresa, lá na conta do balanço patrimonial. Então, esse resultado aqui ele tem que bater exatamente lá com aquele grupinho, né, de caixa e equivalentes de caixa no balanço patrimonial. Então é bem interessante você entender, né, como essas três demonstrações são complementares e elas acabam se conversando. Bom, então deu para perceber que lucro não é sinônimo de entrada de dinheiro no caixa de uma empresa, né? Então toma cuidado com isso. Na verdade, esse vídeo aqui era mais para tentar desmistificar justamente esse tipo de pensamento que às vezes as pessoas têm. Lucrou X significa que entrou aquilo de dinheiro. Também é muito comum empresa que você analisa o resultado dela lá na DRE e está constando um prejuízo, não necessariamente que significa que ela perdeu dinheiro. Você pode olhar lá na demonstração do fluxo de caixa da empresa e pode ser que tenha aumentado o caixa da empresa de um período para o outro, né? Então, normalmente todas essas demonstrações têm um período de comparação, que é o ano anterior. Então você olha lá um ano anterior, olha o atual, você vai perceber que houve um aumento no caixa, mesmo a empresa tendo prejuízo. Pode acontecer isso. Se de repente a empresa teve muita depreciação que acabou fazendo com que lá na DRE aparecesse um prejuízo, pode ser que lá na DFC você encontre um aumento de caixa. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, a empresa teve prejuízo, mas aumentou o caixa dela, entrou mais dinheiro. Como isso? Não pode acontecer. Sim, pode acontecer. Não estou falando que isso é uma regra. É claro que se a empresa teve lá um prejuízo que superou valores das depreciações e amortizações que ela tem, lá no fluxo de caixa, obviamente, vai ter uma queda do caixa, né? Vai diminuir o caixa de um período para o outro. Pode acontecer. Então, é legal você entender todo esse funcionamento da contabilidade, porque ele traduz muito da situação da empresa, principalmente quem vai trabalhar aí na área de investimentos, análise de empresas, é muito importante entender esses detalhes. Até porque muitas pessoas que vão trabalhar com isso nem acabam se formando em contabilidade. Então, às vezes, nem entende muito bem isso e acaba tendo uma certa dificuldade de absorver, né, analisar essa situação e achar que a empresa está fazendo o que ali, né? Encontrar o que a empresa está fazendo, por que no fluxo de caixa está aumentando, mas ela está tendo prejuízo, isso é incoerente, né? Tem gente que acaba pensando, se perdendo nesse tipo de pensamento. Então, espero que aqui o vídeo tenha trazido aí um bom panorama para você entender essa situação. É claro que dentro de contabilidade você ainda precisa estudar muitos e muitos detalhes para se aprofundar mais. E como eu disse, né, todos os exemplos aqui de balanço, DRE e DFC que eu trouxe são bem simplificados apenas para mostrar aqui o basicão, para você ter uma noção de como são essas demonstrações. Belezinha? É isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like aí, deixa nos comentários se você tem algum assunto que você gostaria de ver aqui no meu canal sobre finanças, investimentos e contabilidade. Aproveito para convidar a vocês a acessarem o meu site finkit.com.br. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!